eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Esse cara saiu de um coma de 12 anos. 12 anos de espera. E o que ele disse vai chocar você. De qual canal? Azkaban. É no canal Você Sabia, rapaziada. Canal maravilhoso de curiosidade, aprendizado e afins. Mas, antes da gente ir pro vídeo, eu peço a vocês, por favor, que se inscrevam no canal e deixe o like. Qual a meta? Essa é a força, essa é a motivação que a gente Meta. precisa. Qual é a meta? Pô, a meta é 100k de Vai inscritos. conseguir. Uma hora a gente chega lá. É, Eu tenho fé. devagarzinho, mas a gente chega lá. Eu tenho fé. Bora pro vídeo. Bora! Esse rapaz ficou preso em sua mente sem conseguir se comunicar em um estado vegetativo por 12 anos. Mas mesmo assim, ainda estava consciente na maior parte do seu tempo. As pessoas achavam que ele não sabia o que estava acontecendo, mas durante esse tempo, mesmo nessa condição, ele estava consciente na maior parte do tempo. E é sobre isso que iremos ver então no vídeo de hoje. A história de Martin Pistorius, o garoto que ficou em coma por 12 anos. E quando voltou, disse algo que surpreendeu a todos. Martin Pistorius nasceu no dia 31 de dezembro de 1975, em Joanesburgo, lá na África do Sul. Até os 12 anos, ele teve uma vida normal. Ia para a escola, brincava, fazia atividades físicas normalmente, mas tudo mudou completamente em 1980. Na sua adolescência, foi descoberto que ele tinha um problema degenerativo no seu sistema nervoso. E por conta dessa condição, começou a ter dificuldades na locomoção. E com o passar do tempo, a sua capacidade de se mexer, sua capacidade motora, foi diminuindo cada vez mais. Os sintomas da doença começaram a piorar cada vez mais. E com isso, Martin ficou mudo, desenvolveu problemas para se alimentar, estava se sentindo cada vez mais cansado, dormia muito e evitava qualquer tipo de contato com outras pessoas. E em apenas 18 meses, ele perdeu os movimentos do corpo todo. E também perdeu a sua capacidade cognitiva. E ficou assim em estado vegetativo. Imagina, mano, você tá de boa, Do nada tranquilo, do nada você descobre que você tá ruim, até que, tipo, em 1 ano e meio já era. E como tudo foi muito rápido, né, os médicos não conseguiram identificar qual que era a doença que ele tinha, e muito menos tratar ela. Especulavam que poderia ser um tipo de meningite ou até mesmo uma tuberculose no cérebro, porém só conseguiram descobrir o que ele realmente tinha muito tempo depois. Na época, os médicos disseram que Martin tinha uma mente parecida, como se fosse a mente de um bebê de 3 meses. E disseram também que ele teria no máximo 2 anos de vida. Naquele momento, então, segundo os médicos, Martin estava condenado à morte. Nenhum amigo ou familiar acreditava que ele iria sobreviver àquilo. Mas mesmo assim, o seu pai insistiu no tratamento. Bom, ainda bem, né? Pois de acordo com o título do vídeo, essa história vai ter um final diferente. Bom, então como o Martin estava num estado vegetativo, ele começou a receber cuidados diários para se alimentar, tomar banho, se locomover e coisas do tipo. E durante o dia, ele ficava em clínicas especializadas para ajudar na sua recuperação. E durante a noite, o seu pai Rodney o levava para casa, para que assim ele pudesse cuidar do seu filho. O pai Rodney conta que ele tinha um alarme que apitava de 2 em 2 horas, para que assim ele pudesse mudar o corpo do filho dele de posição. Isso tudo para evitar que Martin desenvolvesse um outro problema, né? E todo dia seu pai, às 5 da manhã, acordava para vestir o seu filho e levar ele até a clínica. E essa rotina então aconteceu durante vários e vários anos. E com o passar dos anos, o dinheiro para manter a saúde do jovem foi acabando. E isso forçou o pai a trocar a clínica de alto padrão por uma casa de repouso. Ou seja, mesmo sem condições, o pai não abriu mão de cuidar do filho. Só que, por conta dessa situação, né, por conta da falta de grana, o pai teve que recorrer a pessoas sem capacidades, pessoas que não eram profissionais na área. E algumas coisas ruins aconteceram. Por Martin, então, estar em um estado vegetativo durante um bom tempo já, as pessoas acreditavam, né, os médicos, familiares, amigos, né, e Martin não tinha consciência de que ele não estava ouvindo ou ele não sabia de nada que estava acontecendo ali ao redor dele. Mas a verdade é que não era bem assim. Por incrível que pareça, mesmo nessas condições onde ele precisava de ajuda, vocês acreditam que a galera do hospital acabou maltratando ele de várias formas diferentes? Ele estava ali, sabendo o que estava acontecendo, mas não podia fazer nada. Algumas pessoas xingavam ele, batiam nele. E
até faziam outras coisas piores. Durante alguns banhos para cuidar da higiene, ele era até violado e maltratado. Tudo isso nessa nova clínica para onde ele foi levado. E como mesmo em estado maldade do ser vegetativo humano ele é estava bizarro, na consciente, moral. vocês já entenderam isso? Quando não era ele o abusado, ele percebeu que outras pessoas ali da clínica, outras pessoas que estavam internadas, também sofriam os mesmos casos. Mas como que tudo isso foi descoberto? Já que ele estava em estado vegetativo e não podia contar isso para ninguém. Durante vários anos, a consciência de Martin começou a voltar. Ele percebia as pessoas ao seu redor, mas os seus sentidos ainda estavam limitados. Para as pessoas, para os médicos, ele ainda era o mesmo. Mas aos poucos ele estava voltando ao normal, recuperando de pouquinho em pouquinho a sua consciência. E assim continuou vivendo por muitos anos, olhando, observando, vendo o que está acontecendo, mas quietinho, sem ninguém notar diferença. Depois de mais ou menos 6 a 7 anos, a sua memória e pensamentos começaram a voltar. Martin tinha recuperado a consciência completa, mas ainda não conseguia se comunicar. Mano, que desespero, velho. Imagina. Parece um sonho, né, que você tá preso ali. E foi durante então esse momento em que sua consciência estava voltando, os pensamentos e tudo mais, que ele presenciou os abusos que ele estava sofrendo. E ele só conseguiu contar para os outros tudo isso que aconteceu com ele muitos anos depois. Isso porque em 2001, uma cuidadora e aromaterapeuta foi contratada para cuidar dele e percebeu algo muito importante. Durante várias conversas e testes, Virna, a cuidadora, percebeu que ele estava reagindo com os olhos, como se ele estivesse entendendo o que ela estava falando. E com isso, ela começou a testar ele com algumas perguntas. Realizou vários testes cognitivos e pela primeira vez em 12 anos, ele provou que era capaz de compreender as coisas que estavam acontecendo à sua volta. E foi através de um programa de computador que ele conseguiu se comunicar, passando ali para ela o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele estava vendo. Ele ainda estava limitado, mas o seu cérebro estava funcionando. E foi através desse estudo com esse programa que ele conseguiu se comunicar com sua família e alguns amigos. Falando coisas que ele queria dizer há muitos anos. Por exemplo, ele disse à mãe dele que a perdoava por ter dito que queria a sua morte. Ele explicou que entendia a mãe dele, né? Que naquele momento ali, que ela falou sem pensar, ele compreendeu o sofrimento dela, a angústia e a rotina exaustiva de cuidar dele todos os dias. Pois a mãe não podia fazer nada, né? Então ela estava triste, deve ter falado sem pensar e ele perdoou ela. Em pouco tempo, Martin já conseguia escrever e também conseguia conduzir a sua própria cadeira de roda. Ele foi progredindo com a fisioterapia e conseguiu recuperar os movimentos da cintura para cima. E depois de superar tudo isso, sabe o que o Martin fez? Ele foi atrás de realizar os seus sonhos. Martin então começou a trabalhar em uma empresa de fotocópias e se matriculou em uma faculdade de ciência da computação. Em 2008, ele conheceu Joana e em 2009 eles se casaram. Segundo o Martin, Joana era a mulher da sua vida, pois ela teria visto ele além de suas limitações. E ela sempre o encorajava para fazer o que ele queria. Em 2011, Martin lançou sua autobiografia, O Garoto Fantasma, a fuga milagrosa de um menino diagnosticado incorretamente preso dentro do próprio corpo. E no livro ele conta toda a sua trajetória, desde criança até aquela experiência angustiante. O cara simplesmente provou que a mente dele estava viva. Mesmo quando ninguém acreditava, teve um trabalho duro de fisioterapia, né? Conseguiu reconquistar os movimentos, correu atrás dos sonhos, se formou em ciência da computação, achou a mulher da vida dele, se casou, Começou a participar de corridas de cadeiras de roda. para celebrar a sua superação. E hoje, com 50 anos, ele mostra que você jamais, independente da situação, deve desistir. Ele disse: minha mente nunca desistiu, mesmo quando meu corpo estava preso. E também deixou algumas mensagens de inspiração para todo mundo. 2025 será um ano extraordinário para aqueles que decidirem. Tipo assim, quem quer vai fazer acontecer. Entendeu? Quem acredita sempre alcança. E essa decisão só depende de você, pois você vai ter que fazer o que é preciso, independente do seu objetivo. E aí, tá preparado para fazer as coisas acontecerem, galera? Então, bora lá! Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado dessa história de superação. Imaginou que um caso desse poderia acontecer? Nem os médicos tinham fé mais no cara e ele tava lá, vivo, ouvindo tudo e lutando para voltar. E voltou. E esse então foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like aqui no vídeo se você gostou. Comente aqui embaixo também. E se você estiver passando por algum momento difícil, galera, tenha fé, seja lá no que você acredita, tenha fé. Principalmente tenha fé em você mesmo, beleza? Pois tudo vai dar certo. Ficamos por aqui, deixa o seu like. Isso tudo, pessoal. Valeu! Cara, esse vídeo, ele
pô, ele desperta vários tipos de sentimento na gente, cara. Aquele sentimento de angústia também, né? Ele tá naquela situação, a angústia dos pais também, porque como ele era pequeno e, pô, é o filho, obviamente que eles não queriam estar passando por isso, não queriam que o filho estivesse passando por isso. E a superação dele também que emociona, né, cara? Os pais acreditaram aí até o final no tratamento, graças a Deus deu certo, graças aos profissionais que deram certo. Os que fizeram a maldade com ele, não sei o desfecho, não sei se ele chegou a denunciar, né? Ele tá público, a gente sabe, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente vê o grau de maldade que o ser humano pode chegar, né? Sim. E... cara, mas a história de superação dele é muito boa, um milagre, né? Vamos dizer, um milagre. Graças a Deus deu tudo certo, tá casado, realizando os sonhos dele. Isso que importa. Bom, esse vídeo me deixou emocionada, porque eu sigo pessoas que estão nesse estado que ele tá neste exato momento, e eu vendo que aconteceu um milagre na vida dele, também possa acontecer um milagre na vida de quem está assim. Às vezes a gente pensa que não vai acontecer, mas tem que ter fé e lutar até o último minuto. Porque quando a gente ama alguém, a gente cuida dessa pessoa em qualquer momento, em qualquer circunstância. E nesse vídeo aí, deu a perceber que a família não desistiu dele, né? Por mais que seja difícil, a gente não deve desistir das pessoas que a gente ama. E até quando Deus permitir. E se for da vontade de Deus, vai acontecer um milagre. E aí foi realmente, pra mim, foi um milagre de Deus que aconteceu aí na vida dele. E é isso. Bom, comenta aí o que você achou dessa história, rapaziada. Se você conhece alguém que tá assim, motive, não deixe as pessoas desistir. Principalmente as pessoas que estão em volta. Porque essas pessoas que estão cuidando, dedicando seu tempo pra cuidar dessas pessoas. Beleza, gente? Ó, o link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.